Salve, salve nação! Vamos trazer todas as informações do Flamengo nesta quarta, dia 18 de dezembro de 2024. A novela Richarlison está longe de terminar e agora entra mais um clube brasileiro na briga pela contratação do atacante de 27 anos do Tottenham da Inglaterra. A sua equipe já bateu o martelo e disse: para vender apenas por 40 milhões de euros. O Flamengo ofereceu 20. Será que Leila Pereira vai oferecer mais, já que ela entra de vez na briga pela contratação do jogador que o Palmeiras precisa para a próxima temporada? Lembramos que o Flamengo está em processo de transição. Hoje tem a posse do novo presidente Mbappé e então muita coisa pode acontecer já em janeiro. O nosso Mengão tem as voltas de outros atletas aí no departamento médico, mas Pedro só volta no meio do ano. Então quem seria o substituto de Gabigol, já que Pedro não tem a sua volta no Carioca? Vamos agora trazer todas as notícias do Flamengo relacionadas ao mercado da bola. E o dirigente Boto deve chegar no clube carioca depois do Natal. Ele quem será o responsável por analisar diversos nomes aí no mercado da bola e, é claro, fazer proposta para deixar o nosso elenco ainda mais forte. Marcos Braz errou em diversos momentos, mas temos que ser realistas. O dirigente fez contratações que deram certo no clube carioca. Dentre elas, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, enfim, N jogadores aqui que nós podemos citar que agora já são ídolos. Então vamos atualizar sobre o mercado da bola. Link do canal da ESPN Brasil ficará na descrição como forma de créditos. Tudo sobre o Flamengo agora. Daquele jeito, né? O Richarlison parece que se tornou mesmo o homem do mercado, não é, Mari? Sim, o nome talvez mais falado nessa semana, né? Poxa, jogador da seleção brasileira na última Copa do Mundo, né? E é cobiçado por grandes clubes. O João Castelo Branco já tá conosco, porque o João tem trazido informações, o Mário Marra também e o Rafael Marques. Isso. Porque no Rio de Janeiro são dois grandes cariocas que cobiçam o pombo, Rafa. Exatamente, Bruno, Mari e companheiros, o Richarlison é o nome da vez aqui no futebol carioca. Começou o Fla-Flu, o primeiro já valendo para 2025, né? Envolvendo a contratação do Pombo. 27 anos, jogador do Tottenham, contrato longo, mas despertando evidentemente o interesse de clubes do Brasil. Independentemente do desejo do atleta, eu acho que isso vai sempre prevalecer em qualquer tipo de negociação. O que nós temos de elementos em relação aos dois times? O Fluminense conta com um aspecto que ele entende ser favorável. Foi o primeiro clube a procurar pelo Richarlison. O próprio presidente, Mário Bittencourt, na sua coletiva concedida na última segunda-feira, falou explicitamente sobre a conversa que teve com o Pombo e disse que o jogador não negou a possibilidade de voltar ao Fluminense, embora existam outras prioridades na sua carreira, até visando uma permanência dentro do cenário europeu. É o que o Fluminense tem de momento, né? Jogou no clube, tem identidade, gosta do clube, já houve esse contato. O Fluminense tem problemas neste atual estágio para poder barganhar no mercado algum jogador com outro clube que tenha mais poderio financeiro. E no caso o Flamengo tem, e todos nós sabemos que tem. Não há ainda um responsável para poder conduzir as negociações de futebol no Flamengo. A tendência é que seja o português José Boto, que deve acertar para ser o diretor executivo de futebol do Flamengo. Mas enquanto isso não acontece, o clube passa por este processo de transição. Teoricamente, ainda é o Marcos Braz o vice de futebol, mas não é ele quem está tratando dessas sondagens envolvendo o mercado do futebol. O modelo de gestão do Luiz Eduardo Batista, o BAP, que por sinal toma posse hoje à noite na Gávea como novo presidente do Flamengo para o triênio 2025, 2026, 2027, será um modelo profissional. E no futebol haverá um quarteto de profissionais dedicados, especificamente cada um dentro de um setor, a tocar o dia a dia do futebol do clube. Logo mais, nesta sessão solene, o dirigente vai anunciar os seus vice-presidentes. Mas aí o torcedor pode pensar assim: então quem vai ser o novo Marcos Braz? Pouco importa,
Porque o novo Marcos Braz, ou seja, o novo vice de futebol, não vai tomar as decisões. Será um cargo estatutário que pertence a um corpo obrigatório de dirigentes do próprio clube, mas no dia a dia são os profissionais diretamente com o BAP que vão tomar as decisões envolvendo saídas, chegadas, contratações e também demissões. Mas sim, já tem gente do Flamengo empoderada pelo novo presidente eleito para poder desenvolver esse contato com o jogador. E a proposta para o Tottenham é de 20 milhões de euros, algo em torno de 130 e poucos milhões de reais. É uma proposta que o Tottenham, em princípio, não gostou muito, que é o dobro desse valor. Mas o Flamengo está, sim, no mercado firme e com condições, entende, até pela sua situação financeira, de oferecer uma proposta vantajosa para ter o Pombo. É um fla-flu pelo Pombo. O lado sentimental pesa mais. No outro, o lado financeiro é a grande aposta, meus amigos. Boa, Rafa. E ainda parece que tem o Palmeiras de olho também observando essa situação, né? O Palmeiras busca um centroavante, Mari. Agora sim, vamos para a Inglaterra com o João. Tem o Rafa aqui na tela com a versão do lado do Brasil e tem um lado também da Inglaterra. Porque o negócio é o seguinte, quando um não quer, dois não negociam. Qual que é a história do Richarlison também, da ótica aí da Inglaterra, João? Bom dia, Mari. Bom dia, Bruno, Marra também, pessoal, Rafa. Claramente, clubes brasileiros interessados no Richarlison, né? E ele admite que teve esse contato de clubes brasileiros, não só esses 3 que vocês citaram, mas mais de 5 clubes sondaram ele diretamente ou indiretamente. Agora, ele está no Tottenham e teve uma reunião com o clube, com o presidente, com o técnico, só para sentir como é que está a situação, e o clube deixou muito claro que quer contar com ele. O clube passa por um momento difícil, muito inconsistente com o técnico Ange Postecoglou, sofrendo com muitas lesões. O Richarlison, atualmente contundido, vem sofrendo muito com lesões, né? Nessa temporada ele só participou de 5 jogos, jogou um pouco, ficou fora de novo por um mês, voltou, ficou fora de novo, mas está próximo de voltar, deve voltar no início do ano, e tudo indica, assim, que a informação que a gente tem, vindo aqui da Inglaterra, que o Tottenham quer contar com ele, não está interessado em vender nesse momento, e o Richarlison quer tentar dar a volta por cima e voltar a se firmar no Tottenham. O time tem jogadores como o Son, que está ficando mais velho, que não tem jogado muito bem. Timo Werner vem entrado, ganhando espaço, mas também não vem bem, criticado pelo técnico. Então teria espaço ali para o Richarlison voltar a jogar e se firmar na Premier League, que é a principal ambição dele, jogar na Premier League. Ele agradece, ele gosta de ter essa atenção do Brasil, é claro. Seria uma coisa interessante um dia voltar para o Brasil, jogar Flamengo ou Fluminense, o que seja, mas que eu saiba, isso realmente está muito distante, não houve uma oferta oficial. Assim, o que eu entendo é que esses clubes conversam com ele, mas na verdade não chegaram a fazer uma oferta. Ele deixou bem claro que nesse momento não tem essa opção, mas parece ser do interesse dos clubes vazarem essas informações. Fala, não, a gente está tentando o Richarlison, a gente vai talvez trazer o atacante e tal, mas na verdade eu acho que isso está muito mais longe do que parece pela visão aí do Brasil. O nosso companheiro Marcelo Gomes, que fez o lindo documentário sobre a vida do Richarlison, que a gente colaborou também, o Pombo é Gente, que está na Disney Plus no momento, também conseguiu a informação de que o próprio Filipe Luís teria ligado para o Richarlison para conversar com ele sobre isso. Então, assim, existe esse contato, mas a informação que eu tenho aqui da Inglaterra é que muito difícil isso acontecer nesse momento. A gente vai para os números, João. Obrigada pelas informações e trazer também todo esse outro ponto, né, da história, porque também desenha isso que o João tem falado, né, do número de jogos, as lesões que têm atrapalhado essa sequência do Richarlison na temporada. Então, de 35, 31 jogos para 7 em 2024, né, na temporada 24-25. Só um como titular com um gol e uma assistência. Ele até faz e depois lesiona, né, sente ali, sai puxando a perna. No lance do gol. Né? No lance do gol. Tem a matéria no espn.com.br citada pelo João Castelo Branco e assinada pelo Marcelo Gomes, contando bastidores, então, da ligação do Filipe Luís para o Richarlison. Do Mário Bittencourt. Do Mário Bittencourt também, né, porque é da procura, né, e já na semana passada o Marra contava aqui pra gente que o Postecoglou, certo, Marra? Não tem a intenção de negociá-lo e que é uma questão pessoal do Richarlison em ficar na Inglaterra. Ele tem esse desejo, Marra? Tem desejo, né? Está grávido, né? No momento, está feliz com isso. Tem o interesse de permanecer.
Eu concordo muito com o João, assim, é claro que para os clubes é importante divulgar que é um jogador como o Richarlison. Você não pode pecar por omissão. Você vai, assim, ele tem direito de falar não, ele está empregado, trabalhando em outro clube, mas você tem que mostrar para o seu torcedor que você tem interesse num jogador desse tamanho. E eu acho que, assim, se o Flamengo e o Fluminense procuraram, não é nada, como disse o João, né? E como está na matéria do Marcelo, os clubes têm que procurar. No momento, hoje, a resposta que a gente tem é o Richarlison quer ficar, o clube quer que ele fique e o técnico quer que ele fique. Então... Mas é um sinal interessante, ou até curioso, do mercado, quando a gente pega aqui nesse recorte do Richarlison, né? Porque tem algumas coisas que a gente tem que avaliar. Claro que as equipes tentando trazer grandes jogadores, pelo menos numa janela tem um jogador que tenta repatriar, que o jogador já está há muito tempo fora, pega muito pelo coração, não necessariamente só do time que ele torce, mas para trazer de volta. E a gente tem uma Copa do Mundo chegando também, né? Então, alguns jogadores também, o cálculo da carreira, Jailson, ele começa, opa, eu vou para cá, eu vou para lá, mas também pensando na estratégia de estar perto do holofote, né? E tem um Super Mundial também. E tem o Super Mundial. Você acha que tem mais a ver com o Super Mundial, esse movimento? Não, seleção. Você foi muito bem no que você pontuou. Acho que a parte da seleção é que mais pesa. Porque ele não está conseguindo jogar, como a gente falou, está com problema de lesão. Mas aí me pega a parte que o Marra falou. Ele tem um contrato, e o contrato ainda são até 2027. 2027, né, Marra? Ou 26, Eu enfim. tenho que ler de novo, mas eu acho que o João citou Ele tem contrato, enfim, é um cara caro, o Tottenham pagou caro, o clube quer que ele fique e o técnico quer que ele fique. Então... Eu estou com o João, né, em relação aos clubes estão mostrando aos torcedores que estão procurando um jogador desse calibre e é uma resposta para a torcida, para o 2025, o nível de reforço, né, que o clube vai querer, porque não consigo ver tanta viabilidade assim para o Richarlison retornar ao Brasil nesse momento, tendo em vista tudo que o Marra falou, enfim, o Marcelo, todos os citados, né, nas matérias. Mas o ponto da seleção que você colocou é bem relevante. É a mesma situação, por exemplo, do Wendel. O Wendel tinha sido convocado pelo Dorival, foi utilizado na lateral esquerda, não está jogando no Porto e vê com bons olhos, por exemplo, retornar ao Brasil. O São Paulo já pegou para tentar né, esse retorno dele, e é justamente por conta da seleção. É nítido. É um ponto interessante, de repente pode ser nessa linha de raciocínio que você vai conseguindo puxar ali no cabo de guerra. Mas levantando aqui tudo que o Marra, que o João, enfim, o Marcelo também, eles nos trouxeram, eu não consigo ver o Richarlison retornando agora. Mas existe, Marra, dentro do Tottenham, perspectiva para ele voltar a ter espaço? Existe? Existe. Eu acho que, assim, hoje o Tottenham não trabalha com a imagem do Richarlison sendo o Harry Kane, que era aquele cara, um líder que fazia gol, que entregava 30 gols por temporada. Eu acho que em algum momento até foi tida essa ideia, passou pela cabeça das pessoas. Só que o Richarlison teve o problema da sequência de contusões. Outros jogadores acabaram cumprindo o papel, né? Especialmente o Son mudando de posição. Agora, investimento grande no Solanke. Então, assim, o Richarlison perdeu espaço e perdeu espaço para concorrentes e também para contusões. Mas a gente conhece a história do Richarlison. Eu não acho que ele vai assim, eu perdi o espaço, estou derrotado, vou. Eu acho que ele vai lutar. E hoje o espaço em campo, ele existe para jogar, mas ele não é titular. Hoje ele vai ter que reconquistar. E você pensa assim, ele vai pelos lados do campo. Tá difícil, porque o Kulusevski é um jogador até que não joga todos os jogos, até por uma questão física. Ele não é um rápido, ele é um falso lento. Ou um falso rápido. Sim. É porque quando ele bota para correr, você não ganha dele. Porque ele corre na boa. Então você não conta com ele para esse tipo de agressividade que o Richarlison dá, de velocidade. Em compensação, fisicamente, ele é um espetáculo. Você não consegue dividir com ele. E do outro lado, tem um que é mais rápido que o Richarlison, que é o Brennan Johnson, que esse voa. Então, assim, o Richarlison está numa situação meio... Até na seleção é assim, né? Pelos lados na seleção não é um problema, não é? Pelo contrário. Acho que a carência é mesmo a posição do centroavante, onde ele foi bem na Copa. Isso aí. Ele saiu talvez como o grande nome,
Ou talvez que o Neymar grande não figura? saiu mal Eu acho também, que né? ele saiu bem na Copa, assim. Ele saiu como uma figura talvez mais popular. Pô, ele fez um golaço na Aquele Copa, golaço, aquela imagem, até né? por conta do Gabriel Jesus, né? A Também. imagem das Copas do Gabriel, né? É que eu acho que teve muito da coisa do carisma dele, porque eu pego como referência minhas amigas que não acompanham. Elas saíram da Copa sabendo quem é o Pombo. Então isso já dá um... E não de uma forma negativa, e sim de uma forma positiva. Sim. Ainda tem espaço na seleção pro Richarlison e pro Gabriel Jesus? Vocês acham que eles conseguem reconquistar esse espaço? Eu acho que são mais o situações Richarlison do que o diferentes. Jesus. Acho que o Richarlison, ele tem a favor dele, estranho falar isso, né? O fato de não estar jogando. Tá. Então, assim, se ele volta, joga e arrebenta, ele acaba... não, é Ele ainda interessante. tem o fator da dúvida a favor dele, é isso? Porque no momento o Gabriel Jesus está perdendo espaço. Tá. E sim, já tem tempo que ele não faz gol. Inclusive, esse movimento de mercado e tudo mais que a gente está falando aqui com o do Richarlison seria o mais interessante para o Gabriel Jesus, para mim. De voltar. De voltar? É. Salve, galera, vamos trazer todas as informações do Flamengo agora, que tem novo presidente, né? Hoje está sendo empossado o BAP, então ele terá novas metodologias para administrar o nosso Mengão e, é claro, fará algumas mudanças. Dentre elas, a questão de contratações será feitas por um profissional da área. O profissional Boto, né, que vai chegar e terá a responsabilidade de analisar as necessidades que o elenco rubro-negro tem. Ibape já falou que tem 5 atacantes monitorados nesse momento pela gestão Landim do Flamengo, que ele está descartando. Richarlison do Tottenham da Inglaterra é um dos nomes que estavam na lista de monitoramento do scout do Flamengo. BAP toma posse como presidente do Flamengo na tarde desta quarta. No entanto, antes de assumir a presidência, o futuro mandatário tomou conhecimento de 5 atacantes monitorados pela gestão de Landim e não deu prosseguimento nas negociações. Segundo o GE, a gestão de BAP entende que os 5 atacantes monitorados são condenados como impossíveis financeiramente. Ou seja, o Flamengo teria que fazer loucuras para conseguir a contratação dos atletas. É bom destacar que um dos nomes na lista é Richarlison, do Tottenham da Inglaterra. O atacante perdeu espaço no time titular e assim o Flamengo enxergou como uma chance de repatriar o jogador a partir da próxima janela de transferência. O Flamengo, inclusive, sinalizou com a proposta de 20 milhões de euros para contratar Richarlison junto ao Tottenham. Contudo, o time inglês não pretende negociar o atleta por valor inferior a 40 milhões de euros. Sendo assim, o Flamengo segue monitorando outros atacantes no mercado de transferência, em busca de um substituto para Gabigol. Atualmente, apenas Carlinhos é considerado como centroavante de ofício no elenco rubro-negro. Então, BAP já descartando aí a contratação, né, de Richarlison pelos valores, pela situação e pela questão financeira. Não tem como o Flamengo pagar mais de 200 milhões de reais em um jogador que não vai trazer esse investimento de volta. Richarlison sendo contratado, é claro que ele poderia dar certo, ele poderia ajudar o Flamengo a conquistar títulos, mas 200 milhões de reais está fora dos padrões do nosso Mengão. Mesmo estando bem financeiramente, são valores que dificilmente a nova diretoria irão arcar para ter o jogador na próxima temporada. Mas é claro que, diante da situação, e se o Tottenham ceder os valores, o Flamengo poderá sim contratá-lo futuramente. Mas é claro que nesse momento, por esses valores, por essa situação, o Flamengo desiste da contratação do jogador. E com a saída de Gabigol, não vai mais permanecer no Flamengo na próxima temporada. O Flamengo precisa trazer um jogador para sua posição. Nesse momento, apenas Carlinhos, né, centroavante aí de ofício, está no elenco rubro-negro. Pedro está machucado, só volta no meio da temporada e o Flamengo precisa correr contra o tempo para contratar um jogador para essa posição, podendo ser um jogador até que faça as pontas, depende muito das características de cada atleta. Roger Guedes, que foi
mencionado anteriormente como um possível reforço do Flamengo, também foi descartado pela situação financeira. Hoje o jogador, né, que ganha mais de 5 milhões de reais, dificilmente abriria mão desses valores para voltar ao futebol brasileiro. Então, vamos aguardar a posse de Mbappé para ver qual vai ser a estratégia dele para o mercado da bola para contratar jogadores. O Flamengo precisa contratar, precisa reforçar o seu elenco para continuar brigando pelos títulos. E aí, nação rubro-negra, 20 milhões de euros, vale a pena para o Richarlison? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários.